profundamente aí, eu peguei e dei uma estudada nessa parte de programação inteira. Então, assim, eu tenho a teoria, não tem muita prática, porque nunca gostei muito. Sim, falando em prática, deixa eu pausar o vídeo aqui, e aí como a ideia é que a gente vai utilizar esse Python online aqui, ó. Porque às vezes um computador não tá instalado lá, ou às vezes as coisas não estão certinhas, e aqui no online eu tenho garantia de que tá tudo funcionando corretamente, que eu não preciso ficar instalando nada. E também tem como rodar com as meninas passo a passo, sabe? Rodar debugando mais fácil. Aí eu utilizo ele nas aulas, mas na minha vida, assim, programando normal, eu sempre uso Visual Code Code mesmo. Não tem mais exemplo, eu ia... Ah, tá, verdade. Lembrei o que eu queria te passar. Eu ia te passar um material extra que eu faço para os tutores, que são... Tá aqui no Overleaf. Você não tá vendo minha tela mais, né? Não. Esqueci de compartilhar. Eu criei um materialzinho para os tutores poderem testar os seus próprios conhecimentos, sabe? E aí são atividades que eu faço a sugestão de um código que você pode criar usando as funções que a gente aprendeu. E aí, no final dele tem a solução delas. Acho que é esse aqui, talvez. Esse daqui tá sem soluções. É esse aqui. Aí aqui eu coloquei as soluções dos códigos. Então, eu sugiro um código, por exemplo, esse exemplo 10 aqui. E aí, depois eu vou mostrar para você como é que você vai fazer esse código em Python, em C e no Visual G. Mostro as 3 possibilidades, que aí tem como você estudar certinho para ver se você está pegando os conceitos, para repassar para os alunos. Deixa eu gerar o PDF aqui. E vou compartilhar lá no grupo. Então, a gente vai começar falando de Python. Vou dar uma olhadinha aqui no roteiro e depois a gente vai passando para o código em si. Ah, os materiais de Python. Deixa eu remover isso daqui. Consegui subir o vídeo. Depois eu mando lá no grupo. Os materiais de Python, eles vão estar nesse link aqui, ó. Pra você acessar. E aí aqui tem as apostilas. Como instalar o Python também, caso você tenha algum problema. Os exercícios, as atividades de aula e os materiais das aulas. Que são aqui slides que a Márcia mesmo produziu para você estudar, para dar as aulas para elas. Então, aqui tem em detalhes, ó, introdução do Python, as variáveis e os tipos de dado em Python, expressões aritméticas e lógicas, que vai mostrar aqui como é que você faz soma, multiplicação, divisão e também operações lógicas. Construção de controle condicional, if e else. Estruturas de repetição, while, a gente vai ver aqui em detalhe. Então, aqui tem vários detalhezinhos da parte de programação que você pode dar uma olhada certinho no material dela. Existe essa ficha aqui relacional, que ela relaciona as coisas que as meninas viram lá no Visual G com as palavras de Python. Então, o print é a mesma coisa que o escreval, eles têm a mesma funcionalidade. O input tem a mesma funcionalidade que o leia, e assim por diante. E aqui também mostra os exemplos no Python,
detalhando o que a Márcia espera que você fale com elas, ó. Então, todo esse material aqui é bom dar uma olhadinha. Aqui também. Essas aqui são as atividades que estão nos almanacs. A sua aula vai começar como sempre, jogando as moedinhas ali para quem chega cedo. E aí você vai apresentar aquela ficha de leitura que eu acabei de mostrar para você, ó, que relaciona as palavras do... Essa primeira parte aqui, ó, que relaciona as palavras do Visual G com o Python. Depois a gente vai pro Python Tutor, que é a ideia online que eu comentei com você, onde a gente vai fazer os códigos. Ali já tinha o link. E aí a gente vai apresentar o primeiro código para elas, que é o código do Olá Mundo. Depois você vai apresentar os demais algoritmos para elas, outros 3 algoritmos. A gente falou do Olá Mundo, a média com si, a média com si e também da tabuada. A gente vai falar desses 4. Tem o intervalo e aí as atividades de envelope. Aí aqui a Márcia colocou para você cadastrar elas no MOOC de programação Python em C. Só que se você já tivesse cadastrado nelas os 3 lá em cima, que aí era só você clicar num botão a mais, você já não teria esse retrabalho aqui embaixo, tá? Então é interessante você pensar dessa forma. Já cadastra as meninas todas no mesmo, que aí você não precisa ter o retrabalho de ficar entrando na conta delas de novo e cadastrando elas no segundo custo. Ela faz isso porque é bem comum mesmo. Porque, tipo assim, vamos colocar assim, tem alunos que eles atropelam muito o conteúdo, aí acaba se perdendo. Aí faz sentido ela ter colocado isso aí para cadastrar elas depois. Sim. O que eu faço geralmente é cadastrar elas todas. Aí eu falo, agora vocês estão disponíveis para fazer aquele MOOC de programação, mas comecem somente o de programação, não avança além desse, porque senão você vai se perder. Explica para elas que aí geralmente entendem, mas aí depende bastante da idade dos alunos que você pega. Você pega alunos de 14 a 16, eles entendem bem isso. Alunos muito mais novos, eles vão realmente querer rushar. E aí vai ficar um pouco mais complicado. Deixa eu apresentar então os exemplos lá nos... Primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, então, é o exemplo do Olá Mundo, que ele vai mostrar a função print. Ela é igual à função escreval, tanto na formalização de como ela é escrita, né, a sintaxe, quanto na funcionalidade, que ela vai ser responsável por transportar alguma informação que está dentro do seu código para o ambiente de usuário, para o usuário saber o que está acontecendo lá dentro. Vamos levar esse código aqui para a IDE. A IDE ela vai abrir dessa forma. Aqui vai ter sempre a possibilidade das alunas traduzirem o site, só que eu peço para que você não permita, inclusive fala com elas para não traduzir o site, porque o que acontece? Vamos, por exemplo, botar o código aqui do print. Se eu colocar esse código aqui e o meu site estiver traduzido, como o Python é muito próximo do inglês, algumas palavras que estão na linguagem Python, elas estão no inglês. E aí ele vai traduzir essas palavras também, e aí o meu código deixa de ser funcional. Tá vendo? Ele fica retraduzindo o código e fica esquisito. Então, o ideal aqui é que a gente não traduza o site mesmo, não. Ui. Deixar sempre no inglês. E aí, para você rodar esse código, você vai vir aqui em Visualize a execução. E aí, o que está acontecendo aqui? A linha que está com a seta vermelha é a próxima linha que ele vai executar. A linha que está com a seta verde claro é a linha que ele acabou de executar. Como a gente está na primeira linha do código e é a única linha que tem, só tem uma linha vermelha aqui. Se eu botar para executar, ele vai printar aqui na minha tela de usuário, que seria esse pedaço aqui, ó, o que eu pedi para ele printar. Então, apareceu aqui o Olá Mundo. E ficou verde a linha, que significa que foi a última linha que ele rodou. E aí, como não tem mais próximas linhas, a gente não tem mais como clicar no Next. Mas esse Next aqui é para você ir rodando passo a passo. Para você voltar a conseguir mexer nesse código, a gente vem em Edit, que aí você volta para esse ambiente de programador aqui.
O código da tabuada, ele serve também para a gente apresentar aqueles operadores matemáticos para elas. Então, aqui a gente vai ter o mesmo código lá do Visual G, tanto até que eu coloquei uma memóriazinha aqui de como ele funcionava lá. Porque a lógica é a mesma, a gente só vai ter outra funcionalidade. Aqui, deixa eu ver, tudo certo. Tem a questão de separar as informações sempre por vírgula, quando você for imprimir duas ou mais informações. E os operadores, os demais operadores matemáticos, aqui eu vou deixar em comentário, a soma é com mais, que a gente tá vendo ali, a subtração é com menos, o asterisco serve para multiplicação e a barra serve para divisão. Então, todas as linguagens que a gente vai trabalhar, elas vão usar esse mesmo formato aqui. Que eu tô fazendo, então, a tabuada do 9 até o 5, e a gente vai pedir para elas rodarem isso. E ele vai imprimindo ali na minha telinha de usuário todas as informações que eu pedi. Tem como você crescer aqui, ó. E ele imprimiu tudo. O código acabou aqui na linha 6, porque eu não tenho mais linhas depois disso. Mas o que pode acontecer aqui, ó? Por exemplo, aqui tá mostrando, ó, a última linha que eu rodei foi a linha 5 e a próxima linha que eu vou rodar é a linha 6. Então, quando eu clicar no Next aqui, ele vai rodar essa próxima linha 6. E aí, finalizou. Ó, finalizou a execução em 6 passos. E você volta a editar o código aqui. Se eu estiver falando meio rápido, você pode me parar, tá bom? Oi? Deixa eu voltar aqui. O próximo código que a gente tem é o código de média simples, que a gente vai falar sobre outros conceitos aqui também, além de variáveis, que são aquelas caixinhas que a gente guarda informação, a gente vai trabalhar com isso de novo com elas. A gente vai falar da média, que a gente tem essa média ponderada de novo. Mas a gente também tem a questão dos nomes das variáveis, que eles têm que ser representativos. Eu tive uma turma, por exemplo, que eu não tinha falado ainda dos nomes das variáveis, que tem que ser representativos, e ela fez esse mesmo código aqui da média, na verdade acho que era um código de soma que ela fez. Soma 2 números e salvava numa terceira variável, que ela chamou de vaca, boi e bezerro, as variáveis dela. E aí, depois disso, eu comecei a explicar que é importante que as variáveis dela sejam representativas, até para ela, no futuro, reler aquele código e entender o que está acontecendo ali, ou outra pessoa que for mexer no código dela conseguir entender o que está acontecendo nele. Então, reforça isso com elas. E aí tem a tipagem, porque o Python, ele vai trazer todas as informações como se elas fossem texto. Tudo que o usuário digita para o Python é texto. E aí a gente precisa dizer o que a gente está esperando desse dado. Então aqui, ó, o input, que é a nossa função de lei antigamente, você lembra que a gente tinha que fazer um escreva para dizer o que o usuário precisava digitar, e depois a gente fazia um leia para coletar o que ele digitou. Aqui no input, a gente já consegue colocar esse texto ali no input, que aí vai aparecer lá na tela dele, que é para ele digitar a nota 1, que é para ele digitar a nota 2. Antes a gente precisava trazer essa informação de forma separada, mas no Python já tem isso agregado. Então, input é a mesma coisa da nossa função leia, ele tem responsabilidade por trazer alguma coisa que estava lá do lado de fora, que o usuário vai digitar, para dentro do nosso código para a gente operar com ela. Por exemplo, trazendo as duas notas ali e depois a gente operando com ela. Por que a gente usa variável? Por que eu só não coloco ali, se eu quero calcular a média de 9 e 7, por que eu só não coloco 9 e 7 ali dentro do meu código e faço o cálculo? Porque a ideia é que quem programe o código não seja a mesma pessoa que está usando ele. Você está fazendo o seu código para um professor que vai precisar calcular a média de todos os alunos dele. E aí nem sempre os alunos vão tirar as mesmas notas. Eu posso tirar uma nota, você pode tirar outra nota. Então, esse código, a gente usa variável para generalizar, para colocar ali um valor que vai mudar, ele é mutável, por isso que é variável. Então, você pode botar, na primeira vez que você rodou o código, você pode botar 9,7, depois você pode botar 9,5, você pode botar 2 e 3. E é por isso que a gente usa esses nominhos ali que você guarda, você reserva uma caixinha e você garante que quando você for rodar aquele código ali, por exemplo, de calcular a média, essa caixinha vai estar preenchida com o valor da nota 1 e nota 2 que você quer. E aí você consegue operar com ele mesmo sem ter o valor ainda dito. Aqui a atribuição é feita pelo igual, tá vendo? A gente tinha aquela setinha para dentro da variável lá no Visual G, uma coisa meio assim. Só que agora isso vai ser substituído por um igual só. Então, a nota 1 está recebendo esse valor ali. E aí, a gente tem a tipização da variável. Porque o que o input traz para a gente é como se fosse um texto. O que a gente digita por exemplo, você está digitando uma mensagem para uma pessoa, ou você está digitando o número do seu telefone num formulário ali de preenchimento de um site. O site precisa do seu telefone.
aquilo é um texto inicialmente. Aí a gente vai transformar aquele texto num número de telefone, numa variável de tipo número de telefone, ou num número inteiro, num número real. Aqui no Python é a mesma coisa. Então, ele chega um textinho aqui pra mim, e aí eu vou transformar esse texto em um float, que seria o número real pra gente, lá do Visual G, o float tem essa representação. Deu pra entender? Isso? Sim. Show. E aí a gente vai jogar esse valor transformado dentro da nota 1, mesma coisa com a nota 2. Vai calcular a média entre esses dois valores, uma média ponderada, então a gente divide pela soma dos pesos, e depois você imprime o valor dessa média. Lembrando que entre as aspas, e também nos comentários, né, que aqui é com hashtag, jogo da velha. Acho que é jogo da velha. Você pode usar acentuação na média, só que na sua variável, que está dentro do seu código, você não pode usar, tá? E aí vamos visualizar a execução desse programa. Ele abre essa caixinha aqui pra mim, tá vendo? Esse editor é ótimo que ele faz esse tipo de coisa que a gente não tava programado. Então ele abre essa caixinha aqui pra eu digitar qual é o valor da minha primeira nota. E aqui aparece até um botãozinho pra eu clicar pra submeter a nota. Ignora. E aí ele criou essa caixinha, ela tem esse nome aqui, e ela tem o valor que eu coloquei lá dentro dela. Lembrando que aqui, tanto aqui quanto no Visual G, eles usam a tipografia americana. Então, a gente não usa vírgula 2,5 para falar que é 2,5. A gente usa 2,5. 45,0 para falar que é um número real, tá? Não é vírgula. Se eu digitar minha segunda nota, 10,6, ele vai consumir o 10,6 lá e salvar aqui na segunda variável. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas caixinhas de informação e aqui tem os valores delas. E aí, quando eu for calcular a média aqui, ele vai lá, vai procurar na lista de caixinhas que eu tenho, vai encontrar o nome da nota 1, vai trazer esse valor aqui pra cá. Então, vai multiplicar 45 por 40. Mesma coisa com a nota 2. Ele vai lá procurar na minha lista de variáveis a nota 2, vai pegar o valor dela e vai botar aqui multiplicando por 60. Depois ele divide essas duas somas por 10 e vai procurar aqui se eu tenho essa caixinha média. Como eu ainda não tenho, ele cria e coloca esse valor desse cálculo lá dentro. Depois ele imprime qual é o valor da média. Então, ele vai vir aqui, vai buscar nas minhas listas de caixinha com env média, pegar o valor dela e vai imprimir aqui na frente. Tranquilo? Tranquilo. Tá vendo? Até pra você e pras meninas também vai ficar. Fica mais tranquilo à medida que a gente for avançando no curso, porque elas vão ver 3 vezes o mesmo exemplo. Então, na primeira vez, pode ter tido uma dificuldade pra entender a lógica de como esse programa funciona. Agora já vai estar mais tranquilo e lá no C vai estar bem mais tranquilo ainda. Passa pra você ver se você não vai apanhar. Vai. Entendi. Ó, vai. E aí, o que a gente vai focar mesmo seria na linguagem. Que a gente vai dificultando o nível da linguagem, né? Aqui tem essa questão de transformar o dado, por exemplo, que a gente não tinha até então. Essas questõezinhas vão ficando mais difíceis, mas o código em si, a lógica dele vai ser a mesma. Que é só para elas se... No mesmo padrão, no caso. Isso. Que é só para elas irem se acostumando com o tipo de código que elas vão fazer lá na robótica. Então, a gente vai dificultando o nível da sintaxe da linguagem mesmo, mas a lógica do programa continua igual. E aí, a gente tem o código média com si, que é o último código que você vai dar para elas nessa aula. Que seria só incrementar essa parte final aqui do if. Deixa eu levar isso aqui pra lá. Deixa eu levar isso aqui pro editor. Aqui no Python, é muito importante a questão da indentação. Que até então a gente não trabalhou no Visual G, inclusive me incomoda, mas... Aqui no Python é importante. Por quê? Deixa eu mostrar pra você. Isso é meu pesadelo. Vai fazer aplicativo pra você ver quando chegar nessa parte aí, todo mundo quer correr. Pois é. Então, aqui, ó, eu já tinha apresentado esse slide pra você, dessa questão das variáveis. Eu não vou focar tanto no funcionamento do if, porque eu imagino que a gente já pegou sobre isso. Sim.
Mas aqui é importante que a forma como o Python interpreta que um código ele pertence ao outro é diferente de como o Visual G interpretava. O Visual G interpretava que se tá entre o C e o fim C, é um código do C. Então, diferente disso, aqui vai ser pela identação. Se o código está identado dentro do outro, então esse código pertence ao outro dentro dessa hierarquia de estrutura de controle. Então, essa primeira coisa que tá errado, tá vendo? Que eles estão todos no mesmo nível. E a segunda aqui tá certo. Que aí você inseriu um nível de hierarquia de identação ali. A gente não vai tratar de Elif agora, mas é legal falar que a gente tem essa possibilidade aqui. Ao invés de você ficar escrevendo vários ifs um dentro do outro para testar vários caminhos, por exemplo, você não tem mais uma bifurcação, você tem 3 caminhos, 4 caminhos possíveis. Ao invés de você ficar agrupando um if dentro do outro, como a gente fez lá naquela parte da urna eletrônica, que a gente tinha ou você votou em 12, ou você votou em 10, ou você não votou em nenhum dos 10. Ao invés de agrupar todos esses um dentro do outro, a gente pode utilizar aqui o Elif, que aí você testa o primeiro caminho, se não dá certo ele, você testa o segundo caminho, se não dá certo ele, você testa o terceiro caminho, e por aí em diante. Fica muito mais fácil, muito mais legível dessa forma, o código. E aí o último caminho seria o else só. Então, o Elif, ele seria um se não se. Se você testou essa condição e não deu certo, se você testar essa outra condição aqui, talvez dê. Você vai testando várias outras. E aí, por exemplo, se ele entrar na segunda condição, ele não vai testar a terceira, quarta, quinta, sexta e etc. Ele vai direto sair dessa parte, porque a segunda já deu certo. O segundo caminho já foi, então tá tudo certo. E aí a questão do Python é mais essa questão de indentação mesmo. O que as meninas podem fazer muito? Colocar, sei lá, isso aqui, ó. Elas adoram fazer indentação, elas não usam o tab para fazer indentação, elas usam o espaço, assim. Aí pode ser que isso aqui aconteça. E a gente consegue ver esse erro aqui, ó. Ele mostra a linha e fala que tá com uma indentação inesperada. Aí você tem que tirar aqui. E aí esse código... Deixa eu clinar os últimos. É uma coisa que tem aqui nesse negócio, porque ele salva, tá vendo, ó? Os outputs que eu usei da última vez. Aí você dá um clean aqui, ó, pra ele não utilizar os mesmos e você conseguir digitar novos. Digitei as minhas 2 notas, calculou a média ali, printou a média pra mim. E aí ele vai conferir, essa média é maior ou igual a 60? É. Então o aluno vai ser aprovado e vai finalizar o código. Agora, se eu fizer um aluno reprovado, o que aconteceria? O primeiro aluno tirou 41 na primeira prova e 12 na segunda prova. A média dele deu 23,6. Então, ele vai perguntar se 23,6 é menor ou igual. Perdão, era gente no portão. Continuando aqui, então, ele vai testar se esse valor, 23,6, é maior ou igual a 60. Se for, então ele apontaria como aprovado. Como não é, ele vai vir aqui para a linha 14 e vai printar que o aluno foi reprovado. E aí finaliza o código. Tudo certo? Tudo certo. Depois disso... Deixa eu conferir. Depois disso a gente vai pra última aula de Python, que a gente vai explicar no outro dia. Então, a gente vai falar aqui das atividades de folha que você vai desenvolver com elas nesse dia. Acho que eu já falei, né? Já passou já. Atividade foi. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá, essa daqui, ó. Nessa primeira aula a gente vai falar dessas atividades aqui, ó. Que elas vão ter que colar post-its aqui das palavras que elas encontraram no Python. Por exemplo, print, o float, que foi a palavra que a gente deu, o sinal de atribuição.
E aí elas vão ter que anotar todas essas palavras e colar num post-it explicando o que elas significam. Aí cada palavra ela vai valer tipo uma moedinha, né? De R$1. Aí se elas fizeram 10 palavras, elas ganham uma moeda de 10, entendeu? Entendi. Depois a gente tem aqui um código de passagem, que elas vão ter que encontrar os erros na organização desse código e mostrar aqui o que é entrada, processamento, o que é saída nesse código aqui. Então, a entrada aqui seria a idade, né, que você está digitando, e a saída é se você paga ou não paga passagem. O processamento é ver se você tem mais ou menos que 5 anos de idade. Também tem esse outro de saldo de gols aqui, que você vai ter que colocar o código na ordem correta e depois dizer o que é entrada, processamento e saída nesse código. E aí, por último, tem o código do IMC, que você vai ter que encontrar os erros e dizer qual que é a entrada, processamento e saída nesse código do IMC. E aí, elas já finalizariam a atividade dessa aula. Perfeito, então? Perfeito.